E aí, pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui com o nosso movimento uniformemente variado. Nós temos aqui mais uma equação, tá? Para a gente falar sobre, para a gente liquidar, digamos assim, o movimento uniformemente variado. Essa equação é chamada de equação de Torricelli. E para eu deduzir essa equação para vocês, eu vou usar duas equaçõezinhas que nós já conhecemos, né? A primeira ali, ó, equação horária da velocidade, né? Ou seja, a equação para a velocidade instantânea. Para fazer isso, eu vou mexer nessa equação um pouquinho, tá? Vou pegar essa equação, vou fazer assim, eu vou isolar o t nessa equação, tá bom? Isso aqui vai ficar assim, né? Tudo bem? Tranquilo? Passei esse v0 para cá como menos. E agora, para isolar o t, eu vou passar o a dividindo. Então, vai ficar assim, ó, t é igual a v0 menos v dividido por a. Essa é a nossa equação 1, ok? Então, deixa ela quietinha aqui. A outra equação que eu vou usar, para a gente poder deduzir essa equação de Torricelli, chegar nessa equação de Torricelli, e eu vou explicar o porquê que eu quero fazer isso, vai ser essa daqui. Essa aqui eu vou fazer um ajuste um pouquinho menor. Essa equação ela diz assim, ó, ΔS, né? Aqui, ΔT, eu vou escrever como T menos T0. E é que eu vou ter V0 mais V sobre 2. Você lembra que esse T0, a gente adota ele zero sempre, né? Por quê? Porque é a hora que você começa a cronometrar o movimento. Isso que é um intervalo de tempo, né? Então, se eu adotar T0 e o instante final, não faz diferença alguma. Então, essa equação nós vamos escrevê-la assim, ó, onde T é um instante. Tudo bem? Tranquilo? E essa é a nossa equação 2. Olhando para essas duas equações, por que eu isolei o T? Eu isolei o T porque eu vou substituir a equação 1 na equação 2. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos substituir a equação 1 na equação 2, olha só, né? Quando eu fizer isso, quando eu troco a variável, né? Igual eu estou trocando o t aqui por esse conjunto de variáveis v aqui e a, eu estou, na verdade, querendo eliminar o t da equação, né? Então, a nossa equação vai ficar assim, ó, ΔS, né? Que é igual a V0 mais V sobre 2. E aqui embaixo, quem que eu vou colocar? Eu vou colocar a equação 1, não foi esse o meu plano? Substituir pela equação 1. Quem que é a equação 1? No lugar do t, nós vamos colocar v menos v0 sobre a. Tudo bem? Tranquilo? Sem estresse, hein? Como é que a gente sai daqui? A gente sai daqui assim, ó. Conserva o primeiro, lembra disso ou não? Vezes o inverso do segundo. Certo? Tudo bem? Isso tem que ser igual a v0 mais v sobre 2. Ó, sem pressa. Isso aqui é uma divisão de fração, perfeito? Como que a gente sai daqui agora? Nossa equação está nesse formato, ó. A vezes ΔS, né? Essa multiplicação aqui em cima, dividido por V menos V0, que é igual a V0 mais V sobre 2. Tudo bem? O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos multiplicar isso em cruz. Ok? O que nós vamos conseguir aqui? Nós vamos conseguir o seguinte, ó. V mais V0 mais V, vou abrir um parênteses para não ficar confuso, vezes V menos V0, fechado, está aqui, ó, que é igual a 2 vezes A vezes ΔS. Se a gente olhar esse termo aqui, ó, isso aqui é um produto notável, tudo bem? Beleza? Isso é diferença de quadrados, tá? Então, isso aqui vai acabar ficando assim, ó, V quadrado menos V0 ao quadrado é exatamente igual a 2 vezes A vezes ΔS. Para quem tem um pouquinho de dúvida com isso, o que eu fiz foi só distribuir aqui, tá bom? Eu fiz essa distribuição aqui, ó, certo? E aí você vai chegar nesse termo aqui. Finalizando, nós vamos ter que V quadrado, esse menos V0 passa para cá,
mais 2 vezes A vezes ΔS. Qual que é a genialidade por trás desta equação? Essa equação aqui, ela relaciona grandezas que dependem do tempo sem que você precise utilizar o tempo, perfeito? Então, veja bem, a variável t sumiu daqui, né? Na verdade, ela não sumiu, ela foi substituída. Aqui na primeira passagem aqui, ó, nós substituímos a variável t, nós trocamos a variável t por outras variáveis. Então, essa aqui é chamada de equação de Torricelli. Quando você a usa, qual que é a sacada para você usar essa equação? É quando você não tem o tempo, quando a variável t é omitida, certo? Ou ela não é questionada. Então, vá direto para essa equação que você vai cortar caminho, ok? Então, essa equação é muito interessante dentro do movimento uniformemente variado. Peguei aqui, já deixei separadinho para vocês, uma aplicação. Fechado? Dessa equação, para vocês verem que é bem tranquilo mesmo. Ela ajuda pra caramba. Então, pegando essa equação de Torricelli aqui, ó, um carro a 90 km por hora é freado uniformemente com aceleração escalar de 2,5 metros por segundo ao quadrado, em módulo, até parar. Determine a variação do espaço do móvel desde o início da frenagem até ele parar. Tá, então vamos construir o raciocínio? Ó, esse cara vinha aqui, ó, vou colocar que ele vinha para cá, tudo bem? Então, ele vinha aqui, ó, a 90 km por hora. Quem que é essa velocidade, hein? Essa velocidade inicial, né? Ele vinha com essa velocidade, então essa aqui é a nossa velocidade inicial. E aí, até parar, não é isso que ele fala? Ó, até parar. Então, ele vai chegar num outro ponto aqui com uma velocidade final de 0. Tudo bem? E esse cara falou que nessa frenagem, ele desenvolve aqui uma desaceleração, né? Na verdade. Ele perde velocidade, fechou? Ele perde 2,5 metros por segundo a cada segundo. Por que desse menos, pessoal? Aqui, ó, é freado, né? Então, ele perde velocidade, tudo bem? Nisso, né? O que aconteceu? Esse camarada, ele percorreu uma distância, ó, certo? Então, é exatamente isso que ele pergunta. Determine a variação do espaço do móvel. A variação do espaço é o deslocamento dele. É o ΔS. S final menos S inicial. Fechado? Então, a gente quer achar exatamente esse ΔS. Perceba, cadê a variável t? Eu não tenho tempo. Seria possível eu calcular isso usando duas equações. Eu usaria a equação horária da velocidade, descobriria o tempo e depois eu usaria a equação da posição. Mas só que a equação de Torricelli já me dá isso de uma vez só, então ela corta um caminho, né? Você corta um caminho, na verdade. Então a gente pode fazer assim, ó, usando a equação de Torricelli, o que nós teríamos? Está tudo aqui na mão, com um detalhe. Nossa velocidade V0 ela não está na unidade de medida, né, correta aqui, ó. Então nós teríamos que passar essa velocidade V0 para metros por segundo. E como é que a gente faz isso? Vamos usar aquela regrinha prática. V0 é igual a 90 km por hora. Se eu quiser passar isso para metros por segundo, eu divido por 3,6, não é isso? Nós vamos ter, então, uma velocidade de 25 metros por segundo. Fechado? Então, olha só. A velocidade final desse cara é 0. A inicial, acabamos de descobrir que é 25. Pessoal, muita atenção nessas unidades de medida, ok? Mais 2 vezes o A. Quanto é o A? O A é negativo, 2,5. Por quê? Porque ele está freando. E você quer achar o ΔS. Ó, deu tudo para a gente aqui, ó, numa equação só. Então, resolvendo esse problema aqui, nós teremos 0 é igual a 25 vezes 25, 625, mais com menos, menos, né? 2 vezes 2,5 dá 5. Ó. Fechado?
5 vezes ΔS. Aqui a gente passa esse menos 5 ΔS para o outro lado, teremos 5 vezes ΔS é igual a 625. Portanto, ΔS será igual a 625 dividido por 5. Teremos que a variação de espaço desse cara será de 625 dividido por 5 nos dá 1, sobra 1, né? Cai o 2. Nos dá 2, sobra 2. Tenho mais o 5 para baixar, pronto. Ou seja, esse cara andou nessa brincadeira 125 metros. Tudo bem? Tranquilo? Então, perceba que a equação de Torricelli ela fornece para nós uma rapidez, né, na hora de resolver o exercício. Toda vez, então, que o tempo, a variável tempo, for omitida, né, você pode usar a equação de Torricelli. Tudo bem? Fechado? Espero que tenham curtido essa nossa última equaçãozinha do movimento uniformemente variado. Valeu! Próxima aula vamos falar de movimentos verticais, hein? Não perca! Um abraço!